Olá pessoal, tudo bem? Em Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus, o Ethel vai dizer que o cristianismo é uma invenção dos imperadores flavianos na década de 70, que o mito de Cristo, o mito de Jesus, foi inventado nos anos 70. E isso já nos leva a um grande questionamento ao Ethel. Por que motivo os imperadores romanos iriam inventar o mito de Jesus, teriam essa trabalheira toda no ano 70, o ano que a cidade de Jerusalém foi tomada, destruída, e os judeus já estavam em diáspora. Não há o menor sentido nisso. Por quê? Porque o povo já estava derrotado, né? Já havia sido vencido, né? Não havia motivo de fazer uma criação tão elaborada, rebuscada, como é a criação de uma religião, para poder controlar um povo que já estava derrotado. O povo já estava derrotado. Aliás, essa nunca foi a política do Império Romano. A política do Império Romano era: mandou, não obedeceu, aniquila, arrasa, destrói. Essa era a conduta. Por que motivo eles iriam mudar essa conduta em relação aos judeus? Não tinha essa moleza, não. Não tinha colher de chá. A política era rasa quarteirão, como era de praxe na época. O Domiciano, que foi o terceiro imperador Flaviano, foi um dos que mais perseguiu os cristãos. Ele era o imperador Flaviano. E foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Se o cristianismo foi inventado na década de 70, como que o Evangelho de Marcos vai nascer na década de 50 ou na década de 60? A maioria dos historiadores, eles vão colocar a origem do Evangelho de Marcos, o mais antigo, década de 50, década de 60. Como se o cristianismo foi inventado na década de 70? Não bate. O historiador romano Tácito e também o Suetônio vão trazer relatos nas suas obras das perseguições aos cristãos realizadas pelo imperador Nero no ano 64. Como que Nero vai estar perseguindo os cristãos no ano 64, se o cristianismo vai ser inventado na década de 70? Para perseguir cristãos no ano 64, esses cristãos não nasceram em 64. Eles vão vir de décadas anteriores, não crescendo, né? Fermentando ali, surgindo, e, portanto, não bate com essa teoria do Ethel. Não bate, né? O cristianismo, diz Ethel, ele foi condescendente, ele foi passivo, ele foi servil aos romanos. Não me parece isso, me parece o contrário. Eu creio sim, isso é verdade, que o cristianismo teve um jogo de cintura político maior com os romanos, mas não houve essa passividade que o Ethel alega. Isso nós vamos encontrar nos próprios relatos do Novo Testamento, né? Está lá no relato do Novo Testamento que Jesus diz que todas as autoridades do céu e as autoridades da terra têm que ser submissas a ele. Então ele coloca o imperador romano como submisso a ele. Agora, como é que os imperadores romanos vão fomentar, criar uma religião que vai colocar o imperador deles, que era adorado como Deus, o culto imperial, como submisso ao Deus cristão?
Isso não tem cabimento uma coisa dessa. Os romanos não enchiam o saco por questão de deuses. Os povos vencidos podiam adorar os deuses que eles quisessem, desde que pagasse os tributos e colocasse a imagem do imperador, né, do culto ao imperador, dentro dos seus templos. Podia fingir que cultuava, mas botou lá a estátua, pagou os tributos, beleza. Eles não enchiam o saco. Por que motivo eles iam criar um Deus que não aceita outros deuses? Algo que não era comum na época. Então, um Deus que rejeita todos os outros deuses. E mais, um Deus que foi morto pelos romanos. Foram os romanos que conduziram todo o processo de morte lá de Jesus. Por que motivo os imperadores romanos criariam um Deus assassinado por eles próprios? Isso seria aglutinar ali, seria adubar uma revolta futura. E os romanos estavam de saco cheio de revolta. Eles tinham enfrentado dezenas de revoltas, não só das regiões conquistadas, mas também dos escravos, que foram esmagadas. O Espartacus liderou a mais famosa dela, colocou em risco o império. Os imperadores romanos não iam arrumar uma sarna para se coçar, criar um Deus que rejeita todos os outros deuses, que coloca o imperador submisso a eles. Isso aí está dando adubo para revoltas futuras. Giuseppe Etzel, no seu livro Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus, ele é o rei da paralelomania. Ele usa e abusa de coincidências, analogias, erros de tradução, erros históricos e muita imaginação. Muita imaginação. Imaginar que seja possível você criar uma religião artificial, controlar o processo de surgimento, crescimento, ordenar esse crescimento, isso aí trata-se da mais pura paranoia conspiracionista. Esse livro do Etzel passou completamente desprezado pela academia. Ele teve muito sucesso, foi no grande público, mas a academia desdenhou o seu livro, e com razão. Eu apontei aqui no vídeo algumas falhas, mas são dezenas e dezenas de falhas. Por que motivo o Etzel escreveu o seu livro? Grana não foi. Ele já era, e é ainda, está vivo, bem rico. Ele ganhou muito dinheiro no ramo dos softwares, trabalhou com computadores, ele é um cara cheio de dinheiro. Então não foi por grana. Queria o reconhecimento intelectual. Ele, quando era jovem, estudou teologia, então ele sempre gostou desses temas. Talvez quisesse ali um reconhecimento intelectual, alguma coisa desse tipo. Nós não sabemos. O Caetano Veloso, em Dom de Iludir, ele canta: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.